As modificações econômicas da Baixa Idade Média também trouxeram consigo uma série de mudanças na cultura, nos valores. A gente pode começar pensando que a ampliação dos contatos com bizantinos e muçulmanos via cruzadas e principalmente das atividades comerciais contribuíram para uma série de modificações na fisionomia e na cultura europeia. Bom, um exemplo importantíssimo da cultura da Baixa Idade Média é um evento que ocorre no interior das universidades medievais, né? Quer dizer, o fato de você ter desenvolvido um espaço para discussão de cultura favoreceu o surgimento de uma nova tendência filosófica definida com o nome de escolástica. A escolástica almeja estabelecer uma conciliação entre razão e fé. Os estudos escolásticos buscam partir de uma premissa de que a Bíblia carrega dentro dela a verdade. E que os estudos da matemática, das ciências de uma forma geral, devem levar em consideração sempre a ideia de que a Bíblia é a verdade de Deus e que é preciso garantir essa conciliação entre razão e fé. Um dos grandes pensadores dessa busca de conciliação é a figura do filósofo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, que, a partir dos estudos de Aristóteles, construiu uma teoria filosófica importantíssima de estudo do cristianismo na Baixa Idade Média. Uma outra questão cultural bastante importante se refere à arquitetura medieval. Nós temos dois estilos importantes da Baixa Idade Média. O primeiro é esse que aparece aqui à esquerda, o chamado românico. O estilo românico é um estilo em que as paredes são sempre muito grossas e pesadas, há pouquíssimas janelas, ela é uma construção razoavelmente baixa. O que diferencia do outro estilo, que se desenvolve mais no transcorrer da Baixa Idade Média, que é o chamado estilo gótico, né? Se você comparar uma com outra, o exterior de uma igreja gótica ele é mais rebuscado, ele é mais cheio de detalhes, ela é mais pontiaguda, né? A presença de torres gigantescas que transforma a igreja gótica numa grande referência no espaço urbano. Com o conhecimento de técnicas arquitetônicas de bizantinos e muçulmanos, é que eles conseguem fazer esse tipo de catedral. Mas uma outra coisa que chama atenção é quando você olha aqui na românica, você encontra um único vitral aqui. O que significa que no interior da igreja românica ela é obscura. Quando você olha a igreja gótica, você percebe a presença de inúmeros vitrais. Essa é a Catedral de Notre Dame. Então, se você observar o interior da Catedral de Notre Dame, chama a atenção a intensa luminosidade. Olha, o interior, né, as colunas, garante a ela um interior com um pé direito muito alto, né? Costuma-se dizer que, por conta dos vitrais, o gótico é luz e cor. Por conta da presença desses vitrais multicoloridos, há uma intensa luminosidade na catedral e um colorido muito forte. Então essas são algumas das questões culturais importantes da Baixa Idade Média. Agora, uma questão política que se modifica muito na Baixa Idade Média é um processo que leva à chamada formação das monarquias nacionais, o embrião dos chamados estados modernos. Para pensar nesse processo, a gente precisa lembrar que dentro do mundo medieval, as duas principais esferas de poder eram o poder local, exercido pela nobreza, e um poder universal, exercido pela igreja. Com o desenvolvimento do comércio, fortalecimento das cidades, nós vamos ver a figura do rei ganhar uma evidência cada vez maior, né? Mas é preciso ter claro quem é a figura desse monarca no mundo medieval, né? Essa é a capa de um livro de um historiador chamado Mark Bloch, Os Reis Taumaturgos, que seria a ideia dos reis curandeiros na Baixa Idade Média, em que você percebe que, apesar da presença de um escudo, que é a questão do uso da força, a religiosidade é muito forte, né? Então, essa é uma história medieval típica, né? Conta uma lenda medieval que uma jovem mulher adoentada sonhara que deveria procurar o rei da cura.
A jovem foi até ele, que tocou o pescoço da enferma. Ela imediatamente teria se sentido melhor. Em menos de uma semana estava completamente curada. Essa é uma ideia interessante porque mostra que, por mais que o rei seja fraco no mundo medieval, não seja na verdade um grande suzerano, ele é uma referência da cultura medieval. E a questão é que essa referência agora passa a concentrar poderes nas suas mãos com as transformações da Baixa Idade Média. Então a gente pode pensar o seguinte, né? No processo de fortalecimento do rei, ele tem relações íntimas com a nobreza, que ele já tinha antes e vai manter, e na verdade vai ampliar. A nobreza vai formar o que a gente chama de as cortes em torno dos monarcas. Eles vão ocupar os cargos públicos. Costuma-se dizer que a nobreza, na verdade, se adapta à nova situação. Ela não deixa de ser uma esfera de poder. Ela é uma esfera de poder adaptada à nova situação de fortalecimento do rei. Ela é favorecida também pelo fortalecimento do poder nas mãos do rei. E a burguesia, ela se aproxima do rei e ela é muito favorecida porque o rei no poder representa uma unificação de moedas e tributos. Essa unificação de moedas e tributos favorece o desenvolvimento das atividades comerciais e urbanas. Então nós temos alterações culturais e alterações políticas em função das transformações associadas ao comércio na Baixa Idade Média.